Bem, por esses dias eu estava aqui em casa pensando um pouco sobre algumas questões teológicas e, sem dúvida alguma, uma delas se fez presente na minha reflexão, que era a imagem do Paulo e a imagem de Jesus. Eu, particularmente, sempre estudei, li livros que tinham como fundamento autores do protestantismo que nós chamamos de um protestantismo clássico, tradicional ou histórico. E sempre percebi nas ideias desses autores, nos títulos das mensagens, no tipo de conteúdo que eles propunham, uma certa alusão e uma certa, até mesmo um deslumbre, eu diria, do apóstolo Paulo. Eu, particularmente, depois que fiz a faculdade de teologia realizada na FTSA, eu ganhei uma admiração especial, eu diria, aos evangelhos, né? Então, se você me pergunta quais livros da Bíblia são os seus preferidos, eu diria que os evangelhos, porque os evangelhos eles são narrativas, e eu acredito que Deus escolheu se revelar a partir de narrativas. Ao menos é a maneira como eu consigo conceber e encontrar Deus nas Escrituras. E a partir então dessa reflexão, uma coisa que me veio à cabeça foi justamente a reflexão a respeito do apóstolo Paulo, compará-lo com Jesus. Nós estamos muito acostumados a ver um elogio do apóstolo Paulo semelhante a Jesus, e de fato eu me considero muito pequeno para dizer que o apóstolo Paulo enfim, é alguém que não deva ser considerado. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo foi um grande nome do cristianismo. Mas hoje eu vou fazer aqui um pouco o papel de advogado do diabo. Eu vou colocar o apóstolo Paulo em dissonância com Jesus. Porque eu aprendi que a teologia ela não se faz sem correr riscos, né? Então eu vou me arriscar a fazer uma reflexão onde o apóstolo Paulo e onde nós possamos ir para as Escrituras não somente encontrar as continuidades, né? Quem me conhece, acompanha meu canal, sabe que eu sou um admirador do Foucault. E o Foucault foi conhecido dentro da historiografia não pelas continuidades dos processos históricos, e sim pela capacidade de olhar para determinados fenômenos, para determinadas narrativas, e perceber a dissonância dessas narrativas, as desconstruções dessas narrativas no decorrer da história. E é assim que ele fez, por exemplo, com o louco, né? Como que era visto o louco na Idade Média não é o mesmo, na Idade Clássica não é a mesma visão do louco na Idade Moderna. Enfim, essa capacidade de pegar determinados fenômenos, determinadas palavras, determinados conceitos e observar as suas descontinuidades, né? Em que eles se confrontam. E o meu desafio hoje, como vocês poderão perceber, é fazer isso com o apóstolo Paulo e Jesus. Às vezes que eu me lembro de ter lido as Escrituras, e ainda ler as Escrituras, e ver o apóstolo Paulo se referindo à infância. A infância é tratada na teologia de Paulo sempre como algo que precisa ser superado, como algo que precisa ser o que é visto naquele momento, no contexto daquela oração, daquela afirmação. A infância é vista pelo apóstolo Paulo como algo pejorativo, né? Eu me lembro muito bem do texto, por exemplo, aos Coríntios, quando ele diz: olha, eu gostaria de dar um alimento sólido para vocês, gostaria de falar de uma outra narrativa com vocês, mas essa narrativa não será possível, porque vocês ainda são bebês, né? Vocês são muito infantilizados, vocês são muito novos na fé, para o tipo de alimento que eu gostaria de entregar a vocês. De igual maneira, eu percebo que existe, muitas vezes nas nossas teologias, essa visão, eu diria até, preconceituosa e anacrônica da infância, né? É um discurso sobre a infância que no nosso tempo eu não diria que não cola mais, mas nós temos tido uma outra percepção da infância, né? E me parece que Jesus estava à frente do apóstolo Paulo, inclusive nisso, né? Porque quando Jesus se refere à infância, ele sempre se refere à infância como algo que não precisa ser superado, mas como algo que precisa ser alcançado.
E isso é extremamente belo, né? E eu estou dizendo isso não é porque eu me considero um cristão, um pequeno Cristo nessa área. Ao contrário disso, né? A minha mente é uma mente, na maioria das vezes, paulina. Né? A minha mente, a minha ideia, ela funciona como a do apóstolo Paulo. Então eu não estou aqui, nossa, Daniel, você está atacando nós que gostamos tanto do apóstolo Paulo. Não, eu estou dizendo que eu, na maioria das vezes, sou mais Paulo que Jesus. E na terapia, né, como eu faço análise, vocês que me acompanham aqui sabem, eu também estou me graduando em psicanálise, né? E na terapia, nós chegamos à conclusão, eu e meu terapeuta, que eu tenho medo da infância. Eu tenho medo da infância porque a infância ela representa desorganização. Ela é algo vivo. Né? A infância é viva. Você que tem contato com crianças, você vai saber muito bem isso que eu estou dizendo para vocês. A infância é algo extremamente viva. Né? Ela acontece, ela simplesmente está ali, né? Pronta para receber, para aprender, para errar, para cair, para se machucar, para brigar, para levantar, para fazer as pazes, para brigar novamente, para reatar as suas relações, para ralar o joelho, para brincar, para brincar, e assim sucessivamente. A criança ela é viva, há uma vivacidade desorganizada, há uma vivacidade intensa, né? Há uma vivacidade de uma crença exacerbada, muitas vezes até mesmo idiotizada, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, se nós olharmos para o evangelho do apóstolo Paulo, talvez, ou do meu evangelho, né? Eu estou falando de mim aqui. Nosso evangelho é tão sistematizado, é tão organizado, tem tantos conceitos bem elaborados, né? Nós temos tanta certeza das coisas pelas quais nós defendemos e acreditamos. O nosso evangelho ele é tão rígido, né? E quando nós olhamos para a narrativa de Jesus, me parece que o evangelho de Jesus é um evangelho brincalhão, é um evangelho cheio de graça. É um evangelho desorganizado. Jesus seria uma espécie de salvador bagunceiro. Né? Ele não nos salva para colocar nas altas cortes com os melhores advogados, com os melhores sujeitos, com as organizações e etiquetas do mundo contemporâneo ao qual nós estamos. Ele nos salva para colocar a gente no meio da bagunça, no meio da baderna. Porque talvez é nesses lugares de festa, de alegria, que nós possamos encontrar a felicidade, não é mesmo? Então, para quem, todos os meus amigos que eu fiz essa reflexão junto com eles, me lembraram de uma série muito maravilhosa, que tem um episódio de Jesus com as crianças que chama The Chosen. E eu fiquei pensando, pode ser que a inspiração tenha vindo desse episódio na minha reflexão. E aqui hoje, então, eu estou dizendo que nós sejamos menos paulinos e mais cristãos, né? Que nós possamos ter uma teologia menos parecida com a de Paulo e uma teologia mais parecida com a de Jesus. Daniel, mas o apóstolo Paulo é maravilhoso. Ele é maravilhoso, mas o apóstolo Paulo não chega aos pés daquele do qual ele falava. Deus abençoe, estamos aí nessa pincelada teológica. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo aí. Compartilhe com seu colega, com seu familiar, tá? Deixe seu like, comente aqui embaixo. Vocês têm abertura para concordarem e discordarem, desde que não seja ofensivo, ok? Até o próximo Pincelada do Saber, é hora de dar tchau!